Então, pessoal, boa noite a todos. A gente vai começar agora mais uma aula aqui de inovação e empreendedorismo, a aula número 12, tá? E como a gente combinou, a aula de hoje, tá, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho mais sobre o Canvas de proposta de valor, certo? Então, todo mundo que está acompanhando essa aula, né, no online, então eu tenho gente aqui no presencial e tenho gente no online. Todos vocês que estão acompanhando e que estão matriculados podem baixar esse arquivo. Tá? Eu espero que vocês todos tenham já entendido isso, que toda hora precisa baixar somente um arquivo, que é esse arquivo que está atualizado. Então eu vou, aqui ó, tudo organizado, tá vendo? Então a minha ideia é fazer esse processo de geração meio que automático, os cursos são todos parecidos, a organização. Então pode ver que fica tudo muito mais fácil para mim, né? Pronto. Na aula passada, que foi a aula 11, a gente cumpriu com tudo que estava aqui. Eu expliquei para vocês o mapa da empatia. O mapa da empatia é bom deixar claro que vocês vão precisar preencher, mas sinceramente não precisa se preocupar muito com ele. O principal é esse que está aí. Tá? Lá vocês preenchem, colocam alguma coisa, tem alguma redundância, inclusive, entre os dois, porque no Canvas de proposta de valor esse perfil do cliente é um pouco isso. Tá? Vocês vão perceber alguma coincidência, mas vocês vão focar, eu vou focar aqui 100% hoje, vai ser bem rápido, né? E objetivo em relação ao Canvas de proposta de valor. Tá? Então, aqui, na verdade, é a atividade AB1. Então, mais uma vez, né? A atividade AB1.2, essa atividade que vocês já começaram a fazer comigo, quem veio para a aula hoje aqui no presencial, que a gente já trabalhou um pouco os negócios de cada um aí, a ideia de negócio de cada um, vocês vão fazendo essa atividade, vocês já estão cumprindo com uma parte da AB1. O que a gente vai fazer agora é tipo assim, toda quinta-feira vocês vêm para cá, na terça eu dou o conteúdo, na quinta a gente vem fazer a AB1, montar o projeto. Tá? Então, é uma sequência, certo? Então, o quadro competência produto, mapa da empatia, tá? Aqui tem alguns vídeos que podem auxiliar. E aí, né, para a gente ir direto ao ponto, que é o mapa da empatia, que é o Canvas de proposta de valor, o que é que eu fiz aqui? Nessa aula de hoje, tá? Essa aula de hoje seria uma aula muito mais prática, onde eu não me prenderia tanto na teoria, no conteúdo em si. Era mais para vocês fazerem as atividades. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, além dos exemplos que eu já dei no vídeo anterior, que eu já deixei aqui na descrição desse, né? Eu peguei 4 referências explicando como construir um bom Canvas de proposta de valor. Tá? E vou dar mais algumas dicas para vocês aqui hoje. Então, tem aqui 3 referências, né? duas referências em inglês, 2 em português. Tá? Qual é a minha dica número 1? A minha dica número 1. Quem não criou ainda a conta lá na plataforma da Strategizer, vai lá e cria uma conta. Cria uma conta, aí vai conseguir, né, baixar esses arquivos que eu já baixei e trouxe aqui para a aula. Né? Aqui tem o manual de instrução, certo? O manual de instrução para o preenchimento do Canvas de proposta de valor. E também vocês vão encontrar lá isso aqui, tá? Que você pode imprimir. Normalmente eu imprimi esse papel aqui, mas isso não se faz num papel assim, se faz num painel maior. Inclusive ele diz aqui qual o tamanho do papel que você deve imprimir para fazer uma coisa no mundo físico. Só que vocês não vão trabalhar comigo no mundo físico, é no Miro, porque o board é digital. Então, todo mundo vai preencher esse mesmo cara aqui, seguindo as instruções dele, lá no Miro, que é para onde eu vou daqui a pouco. Tá? Só que, qual é a referência principal? Esse terceiro site aqui, eu vou colocar ele até na frente dos demais, porque ele vai ser a minha referência principal para vocês. É a referência que eu peguei, que é a mais simples, né? Eu sei que está todo mundo, vamos dizer assim, sem tempo, né? E eu tenho que facilitar um pouco, né, o processo para vocês. Observem, tá, que no mapa da empatia e no Canvas da proposta de valor, se vocês observarem para além do conteúdo que eu estou dando para vocês, a minha preocupação sempre
em resolver o problema de vocês. Qual é um problema que eu sei que vocês têm? De tanta experiência que eu já tenho dando aula. Acúmulo de atividade. Falta de tempo. A carinha de vocês assim é, professor, eu estou enrolado. Mesmo calado eu já sei. Só que aí qual é o meu papel? Veja, se eu olhar para vocês como meus clientes, eu tenho que resolver esse problema. Por quê? Porque senão vocês não vão dar resultado. Se vocês não derem resultado, quem perde? Eu. Também. Por quê? Eu tenho que ter resultado. É preciso que, quando eu terminar essa disciplina, vocês possam dar um depoimento e dizer assim, funcionou para mim. E tenha resultado concreto. Como eu tenho casos, né? Claro, tem um monte de aluno que eu já teve casos de alunos que aprovaram um projeto em edital de inovação e conseguiram recurso para montar a empresa. 3 meses depois, 6 meses depois que terminaram a disciplina, mandaram uma mensagenzinha para mim. Professor, muito obrigado, valeu tudo, valeu aquela disciplina, porque a gente conseguiu aprovar o projeto no edital. Isso é o resultado para mim. O resultado para mim não é você ser aprovado ou não. É uma coisa importante, mas o resultado para mim é servir de alguma coisa. Só que veja, eu penso, como eu já trabalho muito com o Canvas de proposta de valor, com o mapa da empatia, essa minha visão de olhar tudo como um processo de empreendedorismo me faz atender melhor a quem está na minha frente. No caso de vocês aqui são alunos de curso de engenharia, que tem um perfil. Lembra do mapa da empatia de aluno de engenharia? Eu montei com vocês e vocês ajudaram a montar. Vocês assim, outra turma. Eu disse, vai lá, o que é que vocês pensam? O que é que você veja? Eles disseram ali um monte de coisa que eu apresentei na aula passada, que é o perfil deles. Eles praticamente fizeram, olha, é isso aqui, os problemas são esses aqui que a gente tem. Olha, se eu for desenhar um produto para resolver o problema deles, eu vou resolver. Eu estou fazendo, olhando para o cliente. Não é tipo fazer de qualquer jeito. Não é, tem gente do outro lado e você precisa se colocar no lugar do outro e resolver o problema do outro. Né? Então aqui, eu vou pegar aqui o analista de modelo de negócio, que foi tipo a melhor referência que eu encontrei mais simples, né? As outras são boas também. Vai dar para fazer uma coisa legal aqui, até porque algumas dicas que eu vou dar dando a referência. O meu objetivo aqui não é fazer o trabalho para vocês, não. É ensinar vocês a fazerem o trabalho. E dúvidas vocês trazem para mim. E aí o que acontece? Eu dei um exemplo, já no finalzinho da aula passada, quando eu falei do livro O Tempo é o Melhor Negócio, que o autor do Tempo é o Melhor Negócio é o Daniel Pereira, que é o autor também é um empreendedor que desenvolveu esse site, o Analista de Modelo de Negócio. Ele desenvolveu como negócio, né, o Luz Planilhas, e ele desenvolveu isso aqui também. Então, e tem o livro, né, o livro O Tempo é o Melhor Negócio, que é um livro excelente. Eu vou deixar também a indicação para o livro aqui na descrição do vídeo. Tá? Então, proposta de valor, perfil do cliente. Então, eu orientei vocês. Entra na plataforma do Strategize e olha esse link. Tem muitos outros links. Se vocês digitarem aqui, eu vou fazer isso para mostrar a vocês. Aqui, ó. Canvas. Aí já é uma dica para Canvas da proposta de valor. Exemplos. Tá? Então, aí vem aqui, né? Canvas da proposta de valor, passo a passo para criar o seu, vários sites. Só que, além dos sites, tem aqui imagens. Vários canvas de proposta de valor, provavelmente para vários tipos de empreendimento diferentes, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá? Talvez eu não vá encontrar isso, mas vamos lá. Canvas da proposta de valor. Eu vou pegar aqui um caso que é restaurante. Vê se vai aparecer alguma coisa específica, de algum negócio mais específico. Tá? Então, aí não estou vendo assim nada agora diretamente aqui, mas para cada um de vocês podem procurar, a minha sugestão, procura Canvas da proposta de valor, o tipo de negócio que vocês vão querer abrir, para olhar mais ou menos como é. Eu normalmente faço isso,
E uma outra coisa que eu faço também, que é uma dica que eu vou dar, é assim, vou dar um exemplo aqui. Eu sou cliente habitual da Amazon, tá? Aí, se eu sou cliente da Amazon, eu entendo um pouquinho a estrutura da Amazon. Eu quero saber se, como a Amazon é uma empresa grande, clássica, Amazon, Netflix, Airbnb, enfim, todas essas que a gente... Uber. Pode fazer o teste aqui, ó. Vamos lá. Amazon. Canvas de proposta de valor, Amazon. Olha, aqui tem, talvez aqui tenha como criar Canvas de proposta de valor, talvez dessas empresas aqui. Tá? Aqui, ó. Também aqui não estou com sorte hoje. Aqui tem um da Tesla, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Não está vindo direto aqui para mim, né? Enfim, eu também não vou perder. Esse livro aqui é o livro que é a referência principal, tá? Esse é um livro completo só sobre Canvas de proposta de valor. Mas, deixa eu ver aqui. Amazon. Qual foi um outro exemplo que eu dei que pode ser... Não, eu vou direto para lá, senão vou ficar procurando. Vou perder muito tempo, tá? Mas, do mesmo jeito que eu estou fazendo isso para esse Canvas, vocês podem fazer mapa da empatia. Canvas de modelo de negócio, que é o outro Canvas que vocês vão resolver. Eu estou dando algumas dicas de tarefas que vocês podem usar para fazer o de vocês quando tiver dúvida, tá? Que é se inspirar nesse aqui. Vou voltar para lá, Canvas de proposta de valor. Então, o que é que o Daniel fez aqui? Que ficou bem legal, tá? Então, ó, ele explica o Canvas de proposta de valor, que eu já expliquei na aula passada, tá? Então, ele fala aqui do Alexander Osterwalder, que é o criador do Business Model Canvas, que é também o criador da plataforma Strategize, que eu sugeri para vocês entrarem lá nela, tá? Então, aqui ele dá uma explicação em português. O Daniel é um grande empreendedor, então, ele de fato, né, ele é um pesquisador em empreendedorismo. Se vocês olharem lá o livro dele, O Tempo é o Melhor Negócio, vocês vão ver que ele estudou. Isso aqui é fruto do estudo do trabalho dele e de modelar negócios usando isso aqui. Canvas de proposta de valor, perfil do cliente, tá? Então aqui, ó, essa parte é bem interessante, que quando eu comecei a montar Canvas de modelo de negócio, eu montava, os primeiros cursos que eu dei, eu montava o Canvas de modelo de negócio antes. Só que eu fui estudando e aí eu fui aprendendo, e aí eu descobri que o Canvas de proposta de valor antecede o Canvas de modelo de negócio. E muita gente me ensinou também empreendedorismo partindo logo para esse. Quando, na verdade, você tem que montar esse, porque na sequência tem esse encaixe aqui. Tá? Essas 9 caixinhas do Canvas de proposta de valor, quando a gente preenche esse Canvas de proposta de valor, a gente está preenchendo praticamente 2 caixinhas do Canvas de modelo de negócio lá da frente. Segmento de cliente vai entrar aqui, tá? Vai entrar aqui, e proposta de valor vai entrar aqui. Então, o que é isso aqui? Tá? Então, eu já expliquei isso na aula passada. Esse lado aqui, essa carinha que está aqui, é o cliente. E esse lado aqui é a empresa, o produto ou o serviço. Eu tenho que fazer um design aqui, um desenho de um produto. A empresa tem que ser desenhada para atender a esse cara aqui, que é o cliente. Então, aqui é uma forma de você parar um pouquinho, pensa no cliente, pensa nas dores dele, pensa nos criadores, nos ganhos que ele pode ter, e aí você monta o outro lado, porque aí você vai montar o lado correto, vai montar a coisa corretamente. Porque muitas vezes você entrega uma coisa e de repente não resolveu o problema do cara porque está faltando mais alguma coisa, ou seja, você pensa antes. Tá? Então, aí aqui tem um índice, o Canvas de proposta de valor. O Canvas de proposta de valor, encontrando encaixes, tarefas dos clientes. Eu vou entrar em tarefas dos clientes para dar o exemplo. A aula está já terminando. Eu não preciso fazer isso para todas as caixinhas aqui, porque vocês já estão com o mapa, vocês já definiram o negócio, as pessoas que estão aqui presencialmente, quem está no modo somente no online, vai ter que definir o negócio. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um outro vídeo específico para isso, para a gente poder terminar essa sequência aqui. Tá? Então aqui o que é? Primeiro,
vou repetir, existe uma ordem no preenchimento do canvas da proposta de valor. Começa por onde? Começa pela tarefa do cliente. Tarefa do cliente, as tarefas do cliente normalmente é o mais complexo. Tá? Então tem que pensar um pouco melhor. Inclusive, eu também tenho alguma dificuldade para explicar. Né? Quase sempre tenho, mas vamos tentar aqui com essas perguntas, né? E de repente alguns exemplos que eu já conversei com vocês aqui hoje no começo da aula. Né? Então, vamos lá. Perguntas que você precisa fazer para preencher esse passo. Primeiro, o que são as tarefas do cliente? O primeiro passo é analisar melhor os clientes desenhando o seu perfil. É preciso olhar para 3 coisas para fazer isso. Comece a descrever o que os seus clientes estão tentando fazer. Tá? É a tarefa que ele está tentando fazer. Tá? No caso aqui, a gente tem ideias, né, de confeitaria, de restaurante, tem ideia de loja de material esportivo, tá? Tem empresas de fornecimento de energia elétrica, um exemplo. Então, quais são as tarefas que o cliente que você está mirando, que ele realiza no dia a dia e que ele vai precisar do seu serviço? Tá? Então, podem ser tarefas que eles estão tentando realizar ou completar, problemas que estão tentando resolver ou necessidades que estão tentando satisfazer. Tá? Então, tem coisas que são problemas que todo mundo tem, todo mundo precisa comer todo dia. Ou seja, é uma necessidade. E tem uma série de outras coisas que você não é uma necessidade, é um desejo que ele precisa satisfazer. Então, a sua empresa é uma empresa que tem produtos e serviços mais para a necessidade da pessoa, ou é uma coisa mais voltada para satisfazer um desejo especial, por exemplo, de alguém, tá? de um tipo de segmento de cliente. Então, isso é um exercício. Tá? Então, vocês lembram que eu falei na aula passada de persona? Tá? A persona é o quê? O público-alvo e persona. O público-alvo é o quê? É uma média, é um público, é um perfil de público que você vai atender. Eu dei a dica, né, para vocês usarem muito dados demográficos. Tá? Faixa etária, classe econômica, enfim, sexo, enfim, tem uma série de dados demográficos que você pode definir um cliente que está dentro de um universo que é o público-alvo. A persona é uma pessoa específica que normalmente fica ali. Se você está atendendo uma faixa etária aqui de 25 a 35, você pega a pessoa, é o fulaninho que tem 30 anos, pega um no meio ali e desenha as características dele para você fazer o produto olhando para ele. No caso de uma empresa, se você for prestar serviço para uma empresa, você pensa a persona como sendo uma empresa que você está fornecendo, que você vai fornecer algum serviço. Mas vamos lá aqui, ó. Quais são as perguntas que você precisa fazer para preencher esse passo? Aqui ele está dizendo, quais tarefas funcionais seus clientes estão tentando realizar? Um exemplo, problemas, eita, quase não sai, problemas que precisam resolver, tarefas que precisam completar. Quais tarefas seus clientes estão tentando realizar? Exemplo, parecer bem perante os amigos, tarefas sociais, né? Tem tarefas sociais, tem tarefas funcionais. Então, e tem tarefas emocionais. Exemplo, estética, se sentir bem, segurança. Tarefas sociais tem a ver com aparentar bem, né? Mostrar algum tipo de poder, de status e tudo mais. São tarefas que existem. A pessoa pode não gostar, mas existe, é real. Tem a pessoa que pode querer comprar uma roupa ou um carro. A pessoa tem o direito de fazer isso. Por quê? Porque ela gosta de... Vamos lá, no popular a gente diz, gosta de se exibir. Ela gosta de se exibir, beleza. Eu vou vender para ela que ela gosta de se exibir. Então eu vou satisfazer essa tarefa social dela. Né? Então tem as tarefas emocionais que estão tentando realizar, né? Estética, se sentir bem, né? Enfim, e quais são as necessidades básicas? Comunicação, sexo, higiene. Então, para cada tipo de tarefa dessa, você vai entrar oferecendo, facilitando alguma coisa num desses itens. Tá? Então, existe um tipo de tarefa, por exemplo, que o Vinícius definiu aqui, que é uma loja de material esportivo. As pessoas que realizam algumas tarefas, como eu dei o exemplo, eu corro, né? O tipo de atividade física, o cara que corre, ele faz aquela tarefa para quê?
saúde, né, o benefício que eu vou ter com ela. Não é a tarefa especificamente, é o benefício que eu vou ter com ela. Tá? Então, aqui tem... É necessário realmente, assim, para poder concretizar o aprendizado, vocês têm que tentar fazer a atividade. Tem que tentar, não adianta. Não tenho como dar uma explicação tipo, melhor do que a que eu dei, a não ser pegando exemplos, por analogia, tá? Ou vocês realmente tentando fazer, olhar os exemplos, tarefa de cliente, dores do cliente, as dores. Tá? Uma dica que eu vou dar ainda em relação à tarefa, porque veja que isso serve também para venda. Tá? Normalmente, existe uma discrepância grande entre a área, tipo, o vendedor e o técnico que está desenvolvendo o produto. Tá? O cara que está desenvolvendo um produto, se você colocar, tipo, vou pegar um exemplo aqui da camisa que eu estou vestindo. Tá? A camisa que eu estou vestindo, algum técnico, alguém que entende de tecido, de coisa, ele foi lá, pensou aquilo ali e produziu, e ela tem algumas propriedades. Tá? Ora, na hora de vender, você vai vender para mim a propriedade da camisa? Se você colocar um engenheiro, uma pessoa que ele vai tentar vender a propriedade. Ou seja, não é isso. Não é a resistência, não é isso. Qual é o benefício que essa camisa gera para quem vai comprar? É o benefício. Tá? Eu tenho um exemplo bem bom para dar, né, que o meu filho trabalha na área de marketing de uma empresa nos Estados Unidos, e ele disse, pai, eu trabalho na parte de venda, né, e eu preciso mostrar o benefício. E a área técnica quer mostrar a qualidade técnica do produto, e o cliente que vai comprar, ele não quer saber, tipo assim, da qualidade técnica. Alguns clientes mais exigentes, eles acabam querendo saber, mas em geral não é isso, entendeu? O cara que vai, por exemplo, para um restaurante, ele quer o quê? Se satisfazer, saciar, é um prazer, é uma necessidade. Então ele não quer saber assim, tipo, como é que aquela comida foi feita, quais são os ingredientes que estão usando. Né? Ele quer o quê? Ele quer ter prazer. Então o que você precisa vender, né, em primeira mão assim, é o quê? É o sabor, é o gosto, é o prazer que ele vai sentir. Né? Claro que em alguns casos, se você achar que você deve destacar que um diferencial seu é alguma coisa que você usa especial para fazer aquele produto, beleza, você vai lá e coloca, mas não é isso. Tá? Então, isso tem uma relação muito grande com as tarefas do cliente. Foi um exemplo que eu dei, né? A minha sugestão é que vocês procurem na internet outros vídeos, alguns vídeos, eu deixei algumas referências de vídeo. Quando eu falei, por exemplo, da tarefa do cliente, o cara que limpa o jardim, contrata um jardineiro para limpar o jardim, a tarefa, na verdade, a tarefa que ele está realizando ali não é a limpeza do jardim meramente, é o benefício que ele vai ter com a limpeza do jardim. Qual é o benefício que ele vai ter? As pessoas vão chegar na casa dele e vão encontrar tudo arrumado, limpo, organizado, e vão ter dele uma sensação de que a coisa está organizada. Ele sente um prazer com a coisa limpa, é um benefício que ele está tendo, por isso que ele está realizando aquela tarefa. E a proposta de valor, normalmente, a gente tem aqui o lado do perfil do cliente, tem um lado da proposta de valor. A proposta de valor é o benefício que aquele serviço está gerando. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito comum, por exemplo, o Uber. O Uber, o que é que o Uber vende? Diretamente. Qual é a tarefa que nós realizamos que o Uber vende? Deslocamento, não é? A gente sai de um lugar para o outro e a gente vai de Uber. Chama Uber. A proposta de valor do Uber é levar a gente de um lugar para o outro? Então, isso é uma coisa que ele faz, mas na proposta de valor dele tem vários problemas nossos que ele resolve. Eu não estou aqui fazendo propaganda do Uber, não, mas tem vários problemas nossos que ele resolve. Tarefas que a gente faz. O que é que a gente faz quando a gente precisa pegar um ônibus ou um táxi, por exemplo? Tem que sair de casa, ir para a rua.
Então, veja, qual é uma proposta de valor do Uber? Praticidade. Ele está entregando para a gente praticidade. É o que a gente está procurando ali. A nossa tarefa, a tarefa que a gente executa de ir procurar, de chegar a ficar esperando, não aparecer, né? Mas às vezes tem o Uber que, hoje eu vim para cá de Uber, o Uber perguntou para onde que eu estava indo, eu disse que era para o FAO, como a Fernanda Lima estava engarrafada, ele cancelou. Está indo para onde? Disse o FAO. Cancelou. Pense na raiva. Aí eu me atrasei mais um pouquinho. Mas assim, a proposta do negócio é você dar praticidade, você ganha tempo, você ganha você tem uma série de benefícios que aquele produto está lhe entregando, que não é simplesmente levar de um lugar para o outro, porque você vai também de bicicleta, você vai de ônibus. Tem uma série de benefícios que ele está dando. A dor principal é o quê? Eu preciso chegar em algum lugar. Só que eu chego em algum lugar até a pé. Mas se vocês pegarem, minha sugestão, procura, como eu dei esse exemplo, procura Canvas de proposta de valor Uber, vai aparecer. E aí vocês vão entender tarefa do cliente por analogia. É a melhor forma. Tá? E aí vocês pegam, fazem isso e partem para o seu negócio. Desenrola o seu processo. Não conseguiu por analogia, vai tentando. É tentativa e erro. Empreendedorismo é tentativa e erro aqui na modelagem. Tá? Então aqui, ó, pessoal, só para fechar, aqui tem essa explicação toda, tá? Primeiro preenche esses três, depois passa lá para produto e serviço, que é a ponta do mapa, né? Os três primeiro, depois produto e serviço. Aqui tem a explicação toda. Os aliviadores das dores que você vai ter que gerar no seu produto, já expliquei na aula passada. Aqui está mais uma vez o caminho. Criadores de ganhos, tá? Tudo assim em português, fácilzinho para todo mundo entender. Aqui está o Canva de proposta de valor, né? Em PDF. E aqui está um exemplo prático de uso do Canva, proposta de valor Tesla. Eu vou terminar com esse exemplo aqui, tá? Então, o que acontece? No mapa dele, o que é que ele fez? Proposta de valor. Ele colocou aqui carros elétricos de alto desempenho, tá? E aqui ele colocou segmento de cliente. Observe que em segmento de cliente ele colocou classe média alta, tá? Então, aqui tem o segmento de cliente dele que ele definiu para começar. Vocês precisam fazer isso. Definir um público-alvo, uma persona, quem é que eu vou atender. Por exemplo, se no seu caso, que é prestação de serviço para a empresa, você vai prestar serviço para a empresa grande? Qual é o porte da empresa? Então você define qual é o perfil do segmento de cliente da sua empresa, que é uma empresa que vai prestar serviço para uma empresa grande. Se for para prestar serviço para o consumidor final, classe média alta é apenas um dos segmentos que você pode colocar. Tenta fazer o demográfico. E aqui tem, ó, veja só, tarefas dos clientes. O que é que um cara que procura uma Tesla, que é um carro elétrico de alto desempenho, qual é a tarefa que ele realiza e que você coloca aqui? Por exemplo, uma tarefa, ele quer se destacar dos outros, tá? Ele quer viagens de longas distâncias ocasionais, são tarefas que ele realiza, tá? Deslocamento para o trabalho, passar uma imagem de sucesso e mobilidade pessoal. Evidentemente que aqui não é uma ciência exata, tá? Você vai colocando coisas. Se eu pedir para vocês, façam para mim o mapa, o Canva de proposta de valor da Tesla. Vocês vão pensar e nunca ninguém vai repetir exatamente o que está aqui. Vai colocar com outras palavras, vai esquecer algum. Tem que colocar alguma coisa para começar o processo. É um processo interativo. E ainda tem mais. Você vai fazer isso uma vez, vai gerar o produto e mais adiante, na segunda versão do seu MVP, do mínimo produto viável, quando você for rodar quando você for produzir a segunda geração de produto, você vai descobrir coisas que ele faz e que você não sabia que ele faz, e da segunda vez você vai melhorar. Então, na outra versão do produto, você pegou o feedback do cliente, você viu que você não resolveu determinadas dores, e na outra versão você entrega com aquela solução. É assim que vendem coisas pra gente todo dia, e uma coisa, sempre vai melhorando, né? Vai evoluindo. Então aqui,
Aqui tem algumas tarefas, então aqui, ó, problemas, dores do cliente que tem um carro elétrico. A primeira coisa que você pensa é o quê? Ó, falta de estações de recarga, tá? Não é em todo lugar que você tem, né? Isso é uma dor. Comprar antes dos preços de carros elétricos baixarem. Comprar antes de preços de carros elétricos baixarem. Medo de ficar sem bateria. Acidentes. Necessidades de recargas frequentes. Aqui são dores de um cliente típico de quem busca um Tesla. Tá? Aqui tem, ó, veja que aqui tem outros ganhos que ele pode ter. Reconhecimento de marca, performance de carro esportivo, autonomia de 200 a 400 km, receber elogio de amigos. São ganhos, né, que ele pode ter. Tá? Não são dores, são coisas assim, tipo, menos essenciais. As dores são os problemas realmente que você vai resolver. Aí observe aqui. Observem que tem um post-it aqui nos analgésicos, né? Nas dores, na solução das dores, rede de postos de recarga. Então, ele precisa, veja, esse analgésico aqui resolve que problema? Falta de estações de recarga. Ou seja, para cada dor, essa é uma orientação específica que eu dou, para cada post-it que você colocar do lado de cá, em dores, você coloca do outro lado, desse lado aqui, algum post-it que é a solução da dor. Também. Ele tá atendendo, exatamente, Vinícius, ele está atendendo duas dores com um post-it. Tá? Com um post-it desse aqui, né? Mas observe que, vamos seguir a ordem certa, só para fechar, né? Primeiro preencheu esse e veio para esse, tá? O que é que tem aqui nesse? Tá? Aqui tem, ó, 8 anos de garantia nas baterias. Isso é o quê? Isso é um produto ou um serviço? A gente viu isso na aula passada. Isso é um serviço, né? Eu estou dando a eles um serviço de 8 anos de garantia. O produto é o quê? Os modelos S e X. Observe que a mesma empresa entrega produto e entrega serviço. E outra coisa que ele tem aqui, ó, poucos opcionais. Vai colocar que é produto também, é produto no carro, todo mundo que vai comprar um carro, chega lá, ó, tem esse preço aqui, mas se tiver ar-condicionado, se tiver airbag, se tiver... Então, na proposta deles, é ter poucos opcionais. Aí você vai olhar, depois que você montou esse lado, você vai olhar para os produtos e serviços que você pensou em vender e você vai dizer assim agora, aí eu vou montar aqui, tá? Esse produto aqui resolve, vamos refazer aqui. Esse produto traz embutido com ele que analgésicos aqui, né? Cada dor dessa tem que ser resolvida por um produto desse, ou serviço. Então aqui tem capacidade de transportar 5 passageiros. Quem resolve isso? Modelos SX. Normalmente, quando eu estou preenchendo isso, eu faço uma setinha assim. Eu chego no produto e boto uma setinha aqui para dizer assim, esse modelo resolve isso. Rede de postos de recarga, baterias de alta autonomia, tá? E alto nível de segurança. Então, 8 anos de garantia nas baterias resolve bateria, tipo bateria de alta autonomia, né? Basicamente, né? Um nível de segurança também resolve, porque ele não vai ficar sem bateria, o cara pode de repente ficar sem bateria, mas eles estão aqui, eles dão 8 anos de garantia nas baterias, ou seja, é uma segurança grande que o cara tem ao comprar, porque ele tem medo de ficar sem bateria. Então, observe que tem uma conexão entre essas coisas aqui. E aqui, nos criadores de ganho, tem o quê? Alta tecnologia, painel touch de 17 polegadas, carro autônomo. Então, tem alguns criadores de ganhos aqui, que são coisas que são, vamos dizer assim, a mais que resolve isso aqui. Beleza? Então, basicamente, tá? É assim que vocês vão precisar montar o mapa da empatia. A minha sugestão, né? A minha sugestão
Aí está aqui, resumo do Canva de proposta de valor, e aí ele vai explicando aqui mais um pouco. Tá? Então, basicamente, assim eu encerro, tá? Essa parte aí de Canva de proposta de valor. Vocês agora vão trabalhar, vão fazer o exercício. Vão fazer o exercício aqui, né? Aqui. Eu vou voltar aqui só para a gente fechar. Todo mundo vai entrar. Eu vou voltar aqui, eu estou aqui no mapa da empatia, não é o foco da aula. Eu vou botar aqui Canvas da proposta. Cadê? Proposta. Pronto, Canva da proposta de valor. Acho que não é bem isso não aqui, mas é... Então, a minha sugestão aqui, ó, que eu já falei na aula passada, observem que tem uma coisa bem importante que eu vou falar agora aqui, tá? Ó, para fechar a aula. Aqui, copiar e colar isso aqui e preencher para um negócio. Lembrar de colocar qual é o negócio, quem é o segmento de cliente e ir preenchendo. Aqui estão aquelas perguntas todas que tem lá no site, mas a parte mais importante que eu precisava falar isso para vocês. Vocês lembram que numa das atividades que eu passei, vocês tinham que formular uma frase do propósito de vocês. Guarda essa frase, porque depois que você termina de construir isso aqui, vocês vão preencher essa frase. Basicamente, a gente está fazendo isso tudo aqui para montar o outro Canvas e para que vocês consigam dizer qual é o negócio de vocês com essa frase. Tem gente que, sua empresa faz o quê? Não, eu faço... Muitas pessoas não sabem nem, eu vendo isso. Será que é isso mesmo? Então, aqui, quando você escreve isso aqui, ó, nossos produtos e serviços, aí o que vem dessa caixinha, ajudam a esse segmento de clientes que deseja isso, conforto, mobilidade, paraná, que vem das tarefas do cliente ali, através essa parte aqui, do perfil de cliente, e use verbos disso aqui. Tá? Então, vocês entenderam a ideia daquela outra tarefa que eu pedi para preencher as colunas e montar uma frase, verbo, é essa sacadazinha que vem daqui também. Porque aí depois, quando vocês fizerem isso, quando alguém perguntar o que é que a empresa de vocês fazem, nossos produtos tais, aí essa frase, é simples essa frase. Só que é preciso montar ela, e tipo assim, gravar ela. Para não ficar, não sei qual. Fala exatamente isso aqui. Todo mundo que vai comprar algum produto, olha para isso aqui. Vocês podem até fazer o exercício contrário, que é, pega a descrição de algumas empresas e vê se não está incluso tudo isso aqui. Tipo assim, eu atendo a você fazendo isso, reduzindo, melhorando o seu tempo, aumentando a sua produtividade. Então, cada tipo de produto, né, tem uma coisa que é isso aqui. Né? Então, pode ser usado depois no site da empresa, etc. Tá bom? Então, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Certo? Então, é isso. A aula hoje foi um pouquinho diferente, né? A gente vai fazer toda quinta-feira aulas desse tipo que foi hoje. Tá? Então, não deu para você fazerem muita coisa, mas a gente conversou um pouquinho antes. Na próxima quinta-feira eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um assunto. É importante que você já esteja com alguma coisa feita aí. Eu vou dar Canvas de modelo de negócio na outra aula, que é o passo seguinte desse. Vocês já vão ter mais um Canvas para fazer, mas aí podem trazer as dúvidas desse Canvas para a próxima aula, e aí eu vou começar, na próxima, na verdade não, né? Na próxima é terça, é aula de conteúdo, mas podem trazer também as dúvidas para a gente tirar antes ou depois. Eu dou conteúdo, o Canvas de modelo de negócio, e na próxima quinta-feira é uma aula de atividade e vocês podem vir para cá para trazer os dois Canvas e a gente fazer aqui. Porque a partir do momento que vocês começarem a construir, trazerem coisas prontas para cá, um começa a ver o do outro, começa a facilitar. Os exemplos começam a ser aqui, aí vocês trabalham isso aqui comigo. É muito melhor. Eu acho que vai ser muito mais produtivo assim com a minha presença aqui com vocês do que deixando dia de quinta-feira você em um online assíncrono que não vai rolar. Beleza? Valeu, pessoal. Até semana que vem.